O que os médicos encontraram deixou até os mais experientes em silêncio absoluto. Uma verdade ligada a um passado que ele tentou esquecer e que agora voltava para cobrar um preço alto. O barulho seco do relógio na parede preenchia o ambiente. Tic-tac, tic-tac. Era tudo o que se ouvia naquela sala branca de hospital. Seu Severino, aos 68 anos, estava sentado na maca com a camisa entreaberta. O ar-condicionado zumbia acima de sua cabeça, mas o suor escorria devagar pelas têmporas. O olhar dele estava perdido, fixo em algum ponto da parede, como se a alma tivesse saído do corpo e deixado só o medo ali dentro. A enfermeira Carla, uma moça de 30 e poucos anos, de luvas descartáveis, hesitou. Ela já tinha visto muita coisa, mas nada fazia sentido ali. Senhor Severino, posso levantar a camisa? Perguntou num tom quase maternal. Ele assentiu, sem falar. Quando Carla ergueu o tecido puído da camisa de botão, teve que morder os lábios para não soltar um som. A tal espinha que o idoso dizia ter nas costas era mais do que uma inflamação. Era viva, inchada, vermelha escura, com um formato irregular e uma pulsação estranha, como se tivesse algo se movendo lá dentro. Ela olhou para o lado, pressionando a campainha de emergência 2 vezes. Dr. André, urgente na sala 2. 2 minutos depois entrou o médico. Um rapaz de jaleco limpo, tablet em mãos e expressão confiante. Boa tarde, Sr. Severino. O que temos aqui? Sorriu. Carla apenas apontou para as costas dele. O sorriso de André murchou no segundo em que olhou. O tablet escorregou da mão e quase caiu no chão. Isso não é só um abscesso, murmurou. O idoso se mexeu devagar e disse com a voz rouca. Eu já sabia que não era normal, doutor, mas eu fiquei com vergonha de vir antes. Há quanto tempo isso está assim, seu Severino? Começou pequeno, doutor. Uns 3 meses atrás. Parecia uma picadinha. Coçava. Depois começou a doer. Mas o que me assustou foi quando eu encostei e senti mexer. Parecia que tinha vida. Carla engoliu seco. André se levantou e abriu o armário de luvas. Vamos ter que fazer uma drenagem agora. Pode chamar o suporte, Carla. Seu Severino apertou o rosário no bolso da calça de brim. Doutor, o senhor acha que é câncer? Seja sincero. Eu vi o rosto do senhor. Já vi esse tipo de expressão antes? Não, seu Severino. Pelo menos, não parece ser câncer. Mas precisamos investigar. Isso aqui é incomum. E muito. Na mesma hora, 2 técnicas entraram. Uma delas trazia o material de asepsia, a outra panos e compressas. Mas quando o médico tocou levemente na área com uma haste, algo aconteceu. A ferida se mexeu por dentro, um estremecimento, como se algo se recolhesse. A técnica deu um passo para trás. Gente, isso tem pulso, disse Carla. André deu 2 passos para o lado e disse, traz o dermatoscópio e chama o infectologista. Agora. Seu Severino levou a mão à cabeça. Eu não sou um monstro, né, doutor? Isso não é algo que vai fazer notícia ruim, né? Silêncio. Ninguém respondeu, e naquele silêncio, Deus escutou. E talvez, naquele exato segundo, alguma coisa dentro daquela ferida tenha escutado também. Você já sentiu que algo no seu corpo não estava certo, mas preferiu ignorar por medo? Se sim, comente, eu também, e diga de onde você está assistindo esta história. O pequeno centro clínico da zona rural de Santa Cecília nunca tinha visto tanto movimento em uma só sala. Fecha a porta, ninguém entra, ordenou. O doutor André, sem levantar a voz, mas com uma urgência que congelou o ar. A técnica de enfermagem obedeceu sem questionar. O som da porta se fechando ecoou como um alerta. O dermatoscópio foi trazido às pressas.
André o ajustou com mãos firmes, embora seus olhos revelassem um nervosismo contido. Quando se aproximou da ferida nas costas do senhor Severino, segurou a respiração. O que viu o deixou sem chão. Isso parece ter um sistema vascular próprio. Está respirando, sussurrou ele. Como se falar mais alto pudesse acordar algo. A ferida de formato oval estava com as bordas roxas e o centro inflamado. Mas dentro do centro havia pequenos movimentos rítmicos, como um batimento, como se tivesse vida autônoma. Carla, a enfermeira, deu um passo para trás e segurou no batente da porta. Isso não é normal, doutor. O senhor quer que a gente continue aqui? Quero, mas mantenham distância. Ninguém encosta mais. Vamos registrar tudo. Onde está o infectologista? A caminho. 15 minutos, respondeu Carla com a voz trêmula. Seu Severino, com os olhos baixos, murmurou. Eu sabia que isso ia dar problema. A dona Nena me implorou para vir antes, mas eu não queria assustá-la. André se virou para ele. Quem é dona Nena? Minha mulher. Está lá fora, sentada. A gente vive junto há 42 anos. Ela me conhece até pelo barulho da respiração. André assentiu e anotou no tablet. Severino olhava fixamente para a parede, os olhos marejados. Quando ele falou de novo, a voz saiu quase sem som. Isso tem a ver com o passado, doutor. Como assim? Tem coisa que a gente enterra e acha que ficou no chão. Mas ela volta. De algum jeito, volta. O médico franziu a testa. O senhor mexeu com veneno? Produto tóxico? Algum tipo de contaminação antiga? Mexi com muita coisa errada no campo. Teve uma vez que a gente usou um tambor sem rótulo. Veio do exército, diziam. Era barato, potente, matava tudo que era praga. Mas não era certo. Nesse momento, a ferida pulsou novamente. André arregalou os olhos. Pegou uma pinça para tentar examinar superficialmente, mas parou no meio do caminho. Eu não vou tocar. Não agora. Não sem os exames. Isso precisa de ressonância, tomografia. Isso pode ser biológico ou químico, ou os dois. O senhor acha que vai me matar? Perguntou Severino, com os olhos rasos de lágrimas. O médico não respondeu de imediato. Depois, com calma, se aproximou. Não posso afirmar nada agora, mas é grave, muito grave. E precisamos agir rápido. Severino fechou os olhos, tocou novamente o rosário no bolso. Então fale a verdade para mim, doutor. Eu vou ver minha mulher envelhecer? Eu ainda vou conseguir levantar da cama amanhã? O médico se afastou um passo. A gente vai fazer de tudo, senhor Severino, mas o senhor precisa ficar em observação. Não pode mais ir para casa. Do lado de fora da sala, sentada no corredor, Dona Nena passava o terço entre os dedos, olhando para o chão como se esperasse por um milagre, que nem sabia se ainda existia. A técnica saiu da sala e se aproximou. Dona Nena, a senhora é a esposa do seu Severino, né? Ela apenas assentiu, sem levantar os olhos. O médico quer conversar com a senhora. Pode entrar? Nena levantou devagar, as pernas trêmulas, o coração acelerado. Cada passo que dava em direção à porta parecia mais pesado. Quando entrou e viu o marido de bruços, respirando com dificuldade, e o médico olhando assustado para a tela do dermatoscópio, ela parou. O que é? Isso nas costas do meu marido, doutor. André não teve coragem de mentir. É algo que a gente ainda está tentando entender, mas eu juro que vamos lutar com ele até o fim. Dona Nena se aproximou da maca e segurou a mão dele. Severino, de olhos fechados, apenas disse: Me perdoa, Nena. Eu devia ter vindo antes. Ela não respondeu com palavras. Apenas passou a mão em seus cabelos grisalhos e sussurrou: Deus vai cuidar da gente, meu velho. Ele vai. Eu sinto isso. De onde você está assistindo essa história?
Se você acredita que Deus ainda realiza milagres, comente amém. O choro abafado de Dona Nena no corredor era engolido pelo som dos passos apressados dos técnicos. O hospital, apesar de pequeno, estava em alerta. O nome do Sr. Severino já circulava pelos corredores, como um sussurro que ninguém queria dizer em voz alta. Dr. André caminhava ao lado de uma jovem residente enquanto segurava as imagens do primeiro exame. Doutor, isso é mesmo uma espinha inflamada? Ela perguntou, ainda incrédula. Não, e eu acho que nunca foi, respondeu ele com a testa franzida. O exame não era claro. As imagens mostravam uma espécie de estrutura densa por baixo da pele, mas não era um cisto comum, era irregular. E havia algo ali, algo que parecia quebrado, como uma cápsula rachada. Na maca, Severino já havia sido levado para a ala de isolamento do hospital. Estava fraco, a respiração irregular, o olhar distante. Dona Nena não arredava o pé da porta. O infectologista finalmente chegou. Dr. Antunes, homem experiente, com mais de 60 anos de medicina. Quando viu o prontuário e as imagens, franziu o senho. Isso não é bactéria, nem fungo, e, sinceramente, não é orgânico da forma como a gente entende. Como assim, doutor? Perguntou André, desconfiado. Antunes ergueu os olhos devagar. Eu vi algo parecido em 83 no norte do país. Trabalhadores rurais que tiveram contato com produtos químicos não regulamentados. Alguns produtos entravam pela pele e criavam crostas vivas, que depois endureciam. Mas o que vi lá era só reativo. O que esse senhor tem está ativo, está agindo, está crescendo. André passou a mão no rosto. Respirou fundo. Isso pode matar ele? Antunes demorou alguns segundos antes de responder. Pode. E pior, pode ser algo que ninguém quer que a gente descubra. Enquanto os médicos discutiam, Severino abriu os olhos e fitou o teto. Flash de memória. Um galpão antigo, tambores enferrujados, uma caixa com rótulo apagado. A mão dele segurando uma máscara mal encaixada e depois uma mancha nas costas, um ardor, uma dor que ele ignorou por décadas. Ele sussurrou sozinho. Eu sabia que isso ia voltar. Dona Nena entrou devagar e sentou ao lado da maca. Você precisa me contar, Severino, o que é isso nas suas costas? Ele demorou, mas falou com a voz arrastada. A gente usou coisa errada, Nena. Produto que vinha sem rótulo. Veio de Brasília, disseram. Barato, potente. Prometeram que era seguro. Mas a gente só queria salvar a lavoura. Isso foi há quanto tempo? Quase 40 anos. Ela segurou sua mão. Por que nunca me contou? Porque eu queria te proteger. Eu achei que tinha passado, mas agora acho que está me matando. O silêncio se instalou, um silêncio pesado, cortado apenas pelo bip do monitor cardíaco. Instantes depois, André voltou à sala. Dona Nena, o exame mostrou algo estranho. Vamos fazer uma tomografia mais detalhada. Precisamos ver o que exatamente está dentro da ferida. Ela assentiu. Severino apenas fechou os olhos. 2 horas depois, as imagens chegaram. O que viram gelou o sangue de todos. Dentro da região lesionada, havia uma estrutura sólida, cônica, com bordas pontiagudas. Estava alojada profundamente, próxima à escápula. O mais estranho, a imagem parecia mostrar canais finos, como se raízes tivessem se formado a partir do objeto. Isso parece um fragmento metálico, disse o radiologista. E se for isso, pode ter se alojado ali durante muito tempo, sem reação, até agora. André fitou a imagem, porque agora começou a reagir. Talvez o corpo dele cansou de tentar isolar. Ou talvez isso foi feito para reagir tarde. Enquanto isso, no corredor do hospital,
Um homem de terno escuro e óculos escuros entregava um cartão para a recepcionista. Vim em nome de uma empresa privada de insumos agrícolas. Fiquei sabendo do caso. Gostaríamos de oferecer ajuda ao paciente. Discretamente. A recepcionista olhou o cartão. O logo estava apagado, com um adesivo, e o nome da empresa era impronunciável. O senhor é médico, advogado, e recomendo que não deixem esse homem falar com a imprensa. Você já viu alguém adoecer por causa do trabalho e ser ignorado? Comente abaixo, justiça, se você acredita que a verdade precisa aparecer. Curta esse vídeo para que mais pessoas saibam a importância de ouvir o próprio corpo. A noite caiu sobre Santa Cecília com um peso diferente. No hospital, luzes de emergência se acendiam automaticamente nos corredores. Enfermeiros sussurravam. Os olhos da equipe se cruzavam cheios de dúvidas. A imagem do exame de Severino já tinha sido compartilhada entre os profissionais do turno. Ninguém ousava dizer em voz alta o que parecia tão óbvio. Aquilo nas costas dele não era natural. Na ala de isolamento, Severino dormia com dificuldade. A morfina amenizava a dor física, mas a alma dele ardia em silêncio. Dona Nena, sentada ao lado, olhava para o marido e repetia baixinho: vai passar. Em nome de Jesus, vai passar. Do lado de fora, o advogado de terno escuro caminhava em círculos, falando no telefone. Já identificaram o paciente. Confirmado. É o mesmo da Fazenda Experimental do Norte. Código interno. Lote 7. Pausa. Não, ele ainda não falou com a imprensa. Mas precisamos garantir que continue assim. Ofereçam ajuda. Mas se ele recusar, pressionem. Horas antes daquele pesadelo, Severino tinha passado uma tarde inteira revirando lembranças. O galpão, o calor, o cheiro forte do tambor, o gerente da fazenda dizendo: é só aplicar no fim do dia com luva, máscara não precisa, vocês são fortes. Ele lembrava de tossir, de sentir a pele pinicar, de rasgar a camisa suada e continuar trabalhando. Ele também se lembrava de quando viu pela primeira vez a ferida que nunca sarava e da bronca que levou da esposa. Isso tá crescendo, Severino. Vai no posto. Não é nada, mulher. Eu ralo de sol a sol. Isso é do calor. Ele queria proteger, mas no fundo só tinha medo. Medo de descobrir que era algo grave. E agora parecia tarde demais. Dr. Antunes e Dr. André analisavam novamente as imagens. Veja, aqui, apontou Antunes. Parece uma cápsula. Mas ela se abriu, como se estivesse programada para isso. Como se tivesse sido implantada. Implantada? O senhor acha que isso foi feito com intenção? Eu não quero parecer alarmista, mas conheço casos semelhantes. Em 1984, houve uma denúncia abafada de trabalhadores rurais expostos a testes clandestinos. Empresas estrangeiras testando substâncias em solo brasileiro. Muitas vítimas nunca souberam. E o senhor Severino? Provavelmente foi um desses. André ficou em silêncio. Ele pode não ser o único, doutor. No quarto, Severino acordou. Os olhos pesados, a boca seca. Dona Nena se aproximou com um pano úmido. Passou na testa dele com carinho. Eu achei que ia te perder essa noite. Ele sorriu fraco. Ainda não. Deus ainda não me levou. Ela segurou sua mão. O médico veio aqui, Severino. Disse que tem algo dentro da ferida. Um tipo de cápsula. E que parece ter sido colocado aí há muito tempo. Severino fechou os olhos. Ficou em silêncio. Depois disse: eu lembro vagamente. Um dia, eu estava de costas aplicando veneno perto do galpão. Senti uma ferroada. Queimou, sangrou. Um colega riu, disse que era bicho, mas ninguém nunca olhou. Só passou. Você acha que isso foi implantado? Eu não sei, Nena. Eu só sei que não era normal. E nunca sarou. Ela segurou o choro.
A gente vai sair. Dessa, você não tá sozinho. Ele apertou sua mão. Eu tenho você, isso já me basta. Na sala de exames, os médicos se reuniram novamente. Vamos ter que remover o fragmento, mas é arriscado. Está alojado entre fibras nervosas. Um corte mal calculado pode deixá-lo paralítico. E se não remover? Ele pode entrar em septicemia. André balançou a cabeça. Vamos conversar com ele e precisamos de autorização da família, de preferência por escrito. Na manhã seguinte, Dr. André voltou ao quarto. Trazia uma expressão grave. Senhor Severino, Dona Nena, precisamos falar sobre a cirurgia. Severino apenas assentiu com a cabeça. É uma operação delicada. A chance de complicações é alta, mas sem isso, o senhor corre risco de morte. Dona Nena apertou o braço do marido. O senhor decide, meu velho. Severino pensou por um tempo. Depois, com um fio de voz, disse: Eu quero viver, mas não a qualquer custo. Se eu não sair disso inteiro, deixem nas mãos de Deus. André assentiu, respeitoso. Vamos preparar tudo. Ao sair do quarto, André olhou para Antunes. Se isso for o que estamos pensando, não vai ser só uma cirurgia, vai ser uma bomba. Você acredita que algumas verdades ficam escondidas por décadas? Comente verdade se você acha que chegou a hora de tudo ser revelado. Inscreva-se agora e ative o sininho. Compartilhe essa história com quem já sofreu calado demais. A sala cirúrgica foi preparada com o máximo de cautela. O Hospital de Santa Cecília não estava acostumado a procedimentos de alta complexidade, mas Dr. André fez questão de chamar reforços. Um cirurgião vascular da capital foi acionado às pressas. O infectologista permaneceu por perto. E no canto da sala, uma bandeja com frascos lacrados esperava para armazenar o que quer que fosse retirado das costas de Severino. Dona Nena assistia à movimentação da janela do corredor. O jaleco azul que Severino vestia agora contrastava com sua pele pálida. Ela observava enquanto ele era empurrado pela equipe médica. E um calafrio percorreu sua espinha. Antes de entrar na sala, Severino segurou a mão dela com força. Se eu não voltar andando, me leva para casa mesmo assim? Ela segurou as lágrimas e respondeu: Eu te levo para onde for, mas você vai voltar. Em nome de Jesus você vai. Ele sorriu, fraco, mas verdadeiro, e então foi levado. Na sala, o silêncio era absoluto. A luz fria refletia nas paredes de inox. Dr. André olhou para o relógio, 8h33 da manhã. Começando o procedimento. Paciente sedado, estabilizado. O bisturi cortou a pele com precisão. Nenhuma imagem explícita, nenhuma mutilação, apenas o necessário. Por baixo da epiderme endurecida, a cápsula apareceu. Era menor do que os exames indicavam. Escura, envolta por tecido inflamado. Mas havia algo mais. Dr. André puxou com delicadeza. O objeto se soltou e veio com filamentos acinzentados, como raízes de planta. A equipe recuou instintivamente. Que diabos é isso? Sussurrou um dos auxiliares. O cirurgião da capital, com olhos arregalados, segurou a cápsula com a pinça. Depositou dentro do frasco com solução estéril. E foi aí que veio o choque. Isso tem número de série, murmurou ele, inclinando-se para observar. Na base metálica do fragmento, pequenas letras gravadas com precisão. ESPT-87, NQR. André se afastou, estupefato. Isso não é natural. Isso foi colocado. Isso foi projetado. O clima na sala mudou, de tensão para o horror. Do lado de fora, Dona Nena apertava o terço contra o peito, os olhos fixos na cruz. Em silêncio, ela orava. Deus, não me tira ele. Não agora. Me dá mais um tempo com ele. Mesmo que seja pouco. Mesmo que seja para cuidar. Mas não leva meu velho ainda não. A porta da sala se abriu.
Uma enfermeira saiu com o rosto branco como papel. Já terminou? Sim, mas a doutora pediu para avisar que encontraram algo estranho. Ele está vivo? Sim, está vivo. Nena soltou o ar preso. Uma lágrima escorreu. Graças a Deus. Horas depois, Severino acordou. Estava deitado de lado com um curativo grosso nas costas. A dor era forte, mas suportável. Tá aí, Nena? Tô, meu velho. Não saiu um minuto. Ele moveu levemente a cabeça. E aí, tiraram o bicho? Ela hesitou. Depois respondeu. Tiraram sim, mas parece que não era só uma inflamação. Era um negócio esquisito. Os médicos disseram que era um fragmento de metal, com o número gravado e tudo. Severino arregalou os olhos. Eu não sou doido, então. Nunca foi. Só foi calado demais. No laboratório do hospital, o frasco com a cápsula foi lacrado e etiquetado. Mas antes que fosse enviado para análise, um homem apareceu na recepção, novamente de terno escuro. Vim buscar o material biológico do paciente Severino Lima. A recepcionista hesitou. Não está autorizado. O homem sorriu. Agora está. Entregou um papel com carimbo oficial. Um documento de transporte. Assinado por quem? Perguntou ela. Ministério da Saúde. Mas a assinatura estava ilegível. Você acredita que muitas vezes o poder tenta silenciar quem carrega a verdade no corpo? Comente. Eu acredito se você também sente que há algo errado quando o silêncio fala mais alto que a justiça. A notícia de que Severino tinha sobrevivido à cirurgia correu como um sopro entre os corredores do hospital. Mas ninguém esperava o que aconteceria no fim daquela tarde. Enquanto Severino ainda se recuperava, deitado de lado e monitorado de hora em hora, Dona Nena foi surpreendida por uma voz atrás dela no saguão. Ele está vivo! Ela se virou, com os olhos arregalados. Geraldo? Ali estava ele. Envelhecido, com os cabelos ralos e grisalhos, a barba mal feita e o chapéu velho que sempre usava nos tempos de juventude. O irmão mais novo de Severino, que havia sumido há mais de 20 anos, sem carta, sem telefonema, sem nenhuma explicação. Você teve coragem de aparecer agora? Eu vi a matéria no jornal da cidade, vi o nome dele e eu sabia que ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. Você sabia? Nena se aproximou sem esconder a mágoa. Então por que sumiu? Por que deixou ele sozinho com tudo isso? Geraldo abaixou a cabeça. Porque eu fui covarde. Porque eu também trabalhei naquele lugar, Nena. E quando comecei a ter problemas, fugi. Só que, diferente dele, eu nunca fiquei com nada preso nas costas. Só fiquei com a culpa. Ela respirou fundo. O tempo pareceu congelar entre eles. Ele ainda pergunta de você, sabia? Mesmo depois de tudo, nunca te odiou. E eu nunca deixei de pensar nele. Por isso tô aqui. Minutos depois, Geraldo entrou no quarto. Severino estava com os olhos semiabertos, ainda grogue pela medicação. Quando ouviu passos, tentou virar o pescoço. E então viu. É você mesmo? Sussurrou. Sou. Voltei. Severino deixou escapar um pequeno sorriso. Tá mais velho que eu. Geraldo riu baixinho, puxou uma cadeira e se sentou ao lado da maca. Eu vi a cirurgia. Ouvi falar do que tiraram de você. Um metal com o número de série. Isso foi da época da Fazenda Santo Amaro, né? Severino assentiu. A gente não devia ter aceitado aquilo, Geraldo. Mas a gente era pobre, Severino. Ganhava em arroz. Eles vieram com proposta de dinheiro vivo, lembra? Dinheiro vivo, veneno vivo e agora dor viva. Geraldo olhou para o irmão com pesar. Você me perdoa? Eu já te perdoei no dia que você foi embora. Só não entendi, mas agora eu entendo. Você teve medo e eu também tive. Só que o meu medo ficou nas costas. Silêncio. Dona Nena entrou no quarto, segurando uma sacola com roupas
Limpas. Já pediu desculpa? Já, disse Geraldo. Então agora ajuda, porque a gente vai precisar de força para lutar contra isso. Na noite seguinte, Dr. André se reuniu com o infectologista e o cirurgião. O laboratório negou o recebimento da cápsula. Alegaram que o material foi redirecionado para uma central federal. E quem assinou isso? Um tal de Departamento de Biorriscos. Isso nem existe oficialmente, murmurou Antunes. Exato. Todos se entreolharam. Isso tá maior do que a gente pensava. E o pior, tem gente querendo encobrir. E o paciente? Perguntou o cirurgião. Está se recuperando bem, mas ele precisa saber de tudo. Ele tem o direito de saber o que colocaram dentro dele. De volta ao quarto, Geraldo puxou da mochila um envelope velho e amassado. Eu guardei isso por décadas, Severino, mas acho que agora faz sentido. Ele abriu. Dentro havia uma foto antiga de um grupo de trabalhadores rurais em frente a tambores grandes e sem rótulo. Ao fundo, o nome da Fazenda Santo Amaro, Projeto Agrícola Experimental. Você lembra desse dia? Lembro, sim. Foi quando o fiscal veio. E no dia seguinte, sumiu. Acha que vale denunciar agora? Não sei, mas vale contar. Nem que seja para ninguém esquecer. Você já foi enganado por alguém que prometeu futuro melhor? Comente eu já. Se isso também já te aconteceu. Do lado de fora da ala hospitalar, a noite parecia mais escura que o normal. Uma névoa fina cobria o estacionamento, como se o céu inteiro soubesse que algo estranho estava acontecendo ali dentro. No laboratório improvisado no porão do hospital, Dr. Antunes observava o frasco com o fragmento metálico retirado das costas de Severino. Ao lado dele, uma luminária de precisão revelava detalhes minúsculos, sulcos, ranhuras e a inscrição nítida ESPT 87 NQR, gravada como se fosse feito para durar séculos. Isso não é acidental, disse Antunes em voz baixa. Isso foi desenhado, moldado, implantado. Dr. André se aproximou cauteloso. E tu? O que você está pensando? Isso é tecnologia de encapsulamento, mas não é médica, é industrial e antiga, tem padrão militar. Militar? Sim. E se for o que estou pensando, não era para estar aqui, nem nas costas de ninguém. Nesse momento, um estalo se ouviu do corredor. Ambos se viraram. Um enfermeiro apareceu assustado. Tem 2 homens na recepção querendo levar o material. Vieram com um documento e crachá do governo. Não querem falar com ninguém além da direção. André fechou o frasco com firmeza e olhou para Antunes. Precisamos esconder isso, agora. Enquanto isso, no quarto, Severino dormia. Dona Nena cochilava na poltrona e Geraldo olhava fixamente para o envelope com a foto antiga. Você lembra do nome daquele homem que trouxe os tambores, Nena? Ela abriu os olhos, sonolenta. Hélio Braga, acho. Isso. Ele dizia que trabalhava com pesquisa agrícola, prometia bônus, prêmios, terra, mas o que ele trouxe foi veneno. E agora, essa cápsula. Geraldo pegou o celular. Pesquisou o nome. Nada. Nem uma foto, nem um registro. Sumiu. Como se nunca tivesse existido. No laboratório, Dr. Antunes tirava fotos da cápsula com o próprio celular, registrando cada detalhe. Dr. André preparava uma embalagem térmica escondida dentro de uma caixa de medicamentos comuns. Vamos enviar isso para fora. Tenho um amigo pesquisador na Universidade Estadual. Ele vai saber o que fazer. E se descobrirem, se a gente não fizer nada, ninguém vai saber o que fizeram com Severino. Ou quantos outros estão com isso dentro do corpo sem saber. Os 2 médicos se entreolharam. Não estavam mais apenas tratando um paciente. Estavam pisando em solo perigoso. E sabiam disso.
Poucas horas depois, a caixa foi entregue discretamente a um motorista de ambulância de confiança. Ele saiu sem levantar suspeitas, levando o pacote até o aeroporto da capital, mas alguém estava observando. No dia seguinte, Dona Nena levou Severino para tomar sol no pátio do hospital. Ele estava fraco, mas lúcido. O rosto enrugado estava marcado de dor, mas os olhos carregavam algo novo, uma centelha de luta. E se tiver mais gente com isso, Nena? Gente como eu, que ficou com coisa escondida dentro do corpo? Então você precisa contar sua história. Alguém tem que começar. Eu nunca quis confusão. Só quis plantar meu milho, cuidar da roça, criar galinha e ver os netos. Ela sorriu. E talvez agora seja isso que você esteja fazendo, plantando verdade. Ele olhou para o céu. Uma nuvem leve passava. Devagar. Se eu não morrer disso, Nena, eu vou contar tudo, em praça pública. Se for para Deus me levar, que seja depois de fazer minha parte. No mesmo momento, Dr. André recebia uma ligação do pesquisador da universidade. André, o que você me mandou aqui? Não é só metal. Tem traços de composto experimental usado em testes da década de 80. E mais, a cápsula tinha resquícios de hormônio sintético e um marcador genético. Isso foi feito para ficar escondido no corpo humano por anos e ativar algum tipo de reação lenta. Meu Deus! Isso pode ter sido um teste em massa. Pode, mas o mais grave, essa substância não tem registro em nenhum banco público de patentes ou pesquisas. É coisa de projeto sigiloso. Você vai conseguir manter isso em segurança? Já mandei para análise internacional, mas André, você pode estar correndo risco. Proteja esse paciente. André desligou o telefone com as mãos trêmulas. Você acredita que verdades escondidas por décadas ainda podem ser expostas? Comente. Acorda, Brasil. Se essa história está te deixando indignado, compartilhe com alguém que acredita na importância de lutar por justiça. A brisa da manhã entrava suave pela fresta da janela do quarto. Severino, deitado de lado, olhava o céu como quem buscava respostas. Depois da cirurgia, os médicos disseram que ele estava fora de perigo imediato, mas o que restava agora era o que vinha de fora. E isso era ainda mais perigoso do que qualquer cápsula implantada. Dona Nena dobrava calmamente uma muda de roupa quando a enfermeira bateu na porta. Dona Nena, entregaram isso aqui na recepção. Disseram que era para vocês. Era um envelope pardo, sem remetente, grosso, estranho. Ela franziu o senho e entregou nas mãos de Severino. Ele passou os dedos enrugados por cima do papel. Havia algo dentro, papel e metal. Com cuidado, abriu. Lá dentro, uma foto antiga dele e de outros homens, colegas da fazenda onde tudo começou, aplicando veneno na lavoura. Atrás da foto, uma mensagem digitada. Silêncio cura mais que bisturi. Pare agora, ou o próximo corte será mais profundo. E preso ao papel, um pedaço pequeno de metal, idêntico à cápsula retirada de suas costas. Severino sentiu um aperto no peito. A mão tremia. Dona Nena, ao ler, levou a mão à boca. Isso é ameaça. É mais que isso. É um aviso. Eles sabem onde estou. Sabem que eu sobrevivi e estão com medo do que posso falar. Nena segurou firme a mão dele. E você vai calar? Ele olhou nos olhos dela. Em silêncio. Mais tarde, naquele dia, Geraldo entrou no quarto com o jornal local em mãos. Saiu no jornal. Uma notinha pequena, mas saiu. Paciente encontra objeto estranho alojado no corpo após anos de exposição rural. Só isso. Nenhum nome, nenhum hospital, nenhum detalhe. Estão abafando, disse Severino com voz rouca. Mas é tarde. Já começaram a cavar. E você, vai continuar? Se eu me calar agora, morro por dentro. E Deus me deixou viver por algum motivo, Geraldo. Tem certeza?
Eles mandaram um recado, e da próxima vez pode não ser simbólico. Severino respirou fundo. Eu tenho certeza de que a vida inteira me preparei para esse momento. Não é sobre mim, é sobre os que não sabem, os que ainda têm isso dentro do corpo e nem imaginam. Dr. André entrou na sala, tenso. Recebemos uma ligação estranha. Um homem dizendo que é parente do senhor pediu seu histórico completo. Quando pedimos identificação, ele desligou. Eles estão tentando intimidar, disse Geraldo. E vão tentar mais, completou Severino. Por isso mesmo, continuou André, quero avisar que seu caso foi aceito para análise na Comissão de Saúde da Assembleia Estadual. Uma audiência será marcada, mas só vão ouvir se o senhor concordar em depor. Silêncio. Dona Nena olhou para o marido. É agora, meu velho. Então vamos. Se for para cair, que seja de pé. Naquela noite, Severino escreveu uma carta. De punho próprio. Em letras tremidas, contou tudo. Desde o início. A chegada dos tambores. A promessa de dinheiro, as coceiras, as noites mal dormidas, a espinha, a vergonha, o medo, a cápsula, a cirurgia, a ameaça. Selou e entregou a Dr. André. Se alguma coisa acontecer, publique isso. André segurou o envelope como quem segura um testamento. Pode deixar. Na manhã seguinte, enquanto Severino tomava café na cama, uma nova figura surgiu na porta do quarto. Um homem alto, de paletó claro, óculos finos e fala educada. Bom dia, senhor Severino Lima? Sim. Quem é o senhor? Represento uma fundação de pesquisa internacional. Viemos oferecer proteção jurídica, apoio financeiro e o sigilo necessário para que o senhor tenha uma vida tranquila daqui para frente. E o que vocês ganham com isso? Apenas paz. Evitar desgaste. A Fundação entende que a história do senhor pode causar ruído desnecessário. Severino sorriu com ironia. Ruído é o que faz a espinha antes de rasgar a pele. Se doeu em mim, vai doer nos outros também. Então o senhor não aceita? A minha resposta o senhor já tem. Agora saia antes que minha mulher volte e resolva expulsar o senhor na vassourada. O homem ajeitou os óculos, deixou um cartão na mesa e saiu com passos calmos. Mas todos ali sabiam. A guerra tinha começado. Você já foi silenciado por medo? Já quis gritar a verdade e não pôde? Comente "Eu não me calo" se você acredita que a verdade sempre merece ser dita. Curta esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. O plenário da Assembleia Legislativa do Estado estava lotado naquela manhã. Câmeras de televisão locais se posicionavam discretamente nos cantos, enquanto jornalistas cochichavam, anotando nervosamente em seus blocos. Na mesa central, vereadores, representantes da Comissão de Saúde e 2 membros do Ministério Público. Do lado esquerdo, na primeira fila, estava Severino, vestindo uma camisa social surrada, abotoada com esforço sobre o curativo nas costas. Ao seu lado, Dona Nena, segurando firme a mão dele. E ao lado dela, o irmão Geraldo, com os olhos atentos como um cão de guarda silencioso. Naquela manhã, um homem simples estava prestes a se tornar símbolo de uma causa muito maior do que ele próprio. Senhor Severino Lima, chamou o presidente da mesa. O senhor está aqui por livre vontade para relatar sua experiência médica recente? Sim, senhor. Está ciente de que tudo está sendo gravado e transmitido? Estou. Deseja seguir mesmo assim? Severino respirou fundo. Desejo. O microfone foi ligado. Luzes vermelhas acenderam. E todos os olhares se voltaram para ele. Severino engoliu seco. Os joelhos doíam, as costas latejavam, mas a alma ardia de vontade de falar. Meu nome é Severino Lima. Tenho 68 anos. Nasci e cresci na roça. Trabalhei desde menino com enxada e gado.
Em 1987, aceitei trabalhar numa fazenda que oferecia um extra para quem usasse um produto novo. Sem rótulo, sem máscara, sem informação. Fez uma pausa. O plenário estava em silêncio absoluto. 20 dias depois, senti uma queimadura nas costas. 20 anos depois, aquilo ainda doía. E agora, tiraram uma cápsula de dentro de mim, com número de série. Um fragmento que não devia estar ali, que não foi acidente. Foi teste. As câmeras se ajustaram. O público paralisado. Isso não é só sobre mim. É sobre os outros, os que já morreram sem saber, os que ainda têm coisa escondida no corpo, os que foram silenciados com medo, com dinheiro ou com ameaça. O senhor tem provas? Perguntou um deputado. Tenho uma cicatriz, tenho exames, tenho a cápsula, ou melhor, tinha. Como assim tinha? Outra voz perguntou. Severino olhou para o público. Depois da cirurgia, um homem tentou pegar o material. Disseram que iam ajudar. Depois veio outro, oferecendo dinheiro para eu calar. E, por fim, recebi ameaça. A comoção na sala começou a crescer. E o senhor acha que isso tem ligação com o governo? Eu não sei quem são, mas sei que se a verdade incomoda, é porque ela vale mais do que querem admitir. Geraldo assentia com os olhos marejados. Dona Nena apertava ainda mais a mão dele. Mas então algo aconteceu. Um dos deputados recebeu uma mensagem urgente e cochichou no ouvido do presidente da mesa. O homem pegou o microfone. Interrompemos a audiência por um momento. Acabamos de receber uma notificação judicial de que o caso do senhor Severino Lima está sob investigação federal sigilosa e qualquer exposição de dados pode prejudicar o andamento. Como assim? Disse André, que assistia da plateia. Isso é uma tentativa de calar o paciente. O público começou a se manifestar. Murmúrios, indignação, repórteres com os olhos arregalados. Severino se levantou com dificuldade. Não precisa expor dados. Eu sou o dado. Eu sou a prova. Tá aqui, ó, na minha carne. Mas os seguranças já se aproximavam do palco. Dona Nena chorava. Geraldo gritou. Isso é censura. Isso é silenciamento. O presidente bateu o martelo. Sessão suspensa. As luzes das câmeras se apagaram. Os microfones foram cortados e, mais uma vez, a verdade foi engolida pela burocracia. Do lado de fora, na calçada, Severino sentou em um banco de concreto, ofegante, cansado, com as mãos trêmulas. Eles vão fazer de tudo para enterrar isso, Nena. Ela sentou ao lado e disse, então vamos fazer de tudo para levantar. Ele a olhou, em silêncio. A gente não precisa da permissão deles para ser ouvido. A gente precisa da coragem de continuar gritando, e Deus vai nos dar essa força. Geraldo voltou do carro com uma caixa de papelão. Trouxe os jornais antigos da época da fazenda, tá tudo aqui. E mais, consegui contato com 2 viúvas de colegas nossos. Os maridos morreram com sintomas parecidos. Severino levantou o olhar. Então ainda tem mais gente como eu? Tem sim, e todos querem falar. Só precisam saber que não estão sozinhos. Você acredita que a verdade pode ser sufocada, mas nunca destruída? Comente força se você também acredita que a justiça de Deus é maior do que a dos homens. O sol nascia devagar sobre Santa Cecília, iluminando o pátio do hospital com tons dourados e silenciosos. Mas naquela manhã, dentro de um quarto simples da ala 3B, algo grandioso estava prestes a acontecer. Severino, de pé com o auxílio de um andador, olhava para o espelho. Vestia uma camisa branca de algodão, a mesma que usou no casamento da filha, há mais de 15 anos. Era a única roupa que ainda lhe trazia um pouco de dignidade depois de tudo. Do lado, Dona Nena ajeitava o colarinho. Tem certeza que quer? Fazer isso, meu velho. Se não for agora, vai ser quando? Eu posso não ter mais força depois. Mas hoje,
Hoje ainda tenho voz. Então usa, porque o Brasil precisa ouvir você. Na sala de repouso do hospital, Dr. André montou um pequeno tripé com o celular. Estavam ali apenas ele, Severino, Nena e Geraldo. Tudo pronto. A câmera já está gravando. É só falar do coração. Severino se ajeitou na cadeira. Respirou fundo. Tocou o rosário no bolso. Depois, olhou diretamente para a lente. Meu nome é Severino Lima. Tenho 68 anos. Não sou político, não sou artista, não tenho seguidores. Sou apenas um homem comum, com uma verdade dentro do corpo, literalmente. Pausa. Os olhos dele estavam firmes. Trabalhei a vida inteira na roça. Em 1987, aceitei um serviço extra, usar veneno. Me disseram que era seguro, mas nunca disseram o que era, nunca explicaram, só pagaram. E quando a dor começou, ninguém quis saber. As palavras cortavam como faca. Agora, depois de 40 anos, tiraram das minhas costas uma cápsula de metal, com número, com código e com silêncio em volta. E eu pergunto, quantos outros estão com isso dentro do corpo sem saber? Quantos já morreram sem que ninguém ouvisse um pedido de socorro? Severino engoliu a emoção e seguiu. Tentaram me calar com dinheiro, depois com ameaças, depois com leis, mas eu não tenho mais medo, porque o que me dá coragem é a fé, e minha fé é maior do que a covardia deles. Ele fez um sinal de cruz. Se você já foi enganado, silenciado ou ignorado, essa história também é sua. Severino olhou para o lado. E se Deus me permitiu viver até aqui, é porque a minha missão ainda não acabou. O vídeo foi publicado naquela mesma tarde nas redes sociais de Dr. André. Em poucas horas, ultrapassou 100 mil visualizações. No dia seguinte, mais de 1 milhão. Jornais nacionais começaram a noticiar. Homem do interior expõe possível teste químico em massa. Rádios comentavam. Ele usou palavras simples, mas que doeram mais que denúncia formal. E nas redes sociais, os comentários se multiplicavam. Meu pai trabalhou numa fazenda em 1989 e morreu com sintomas iguais. Isso é um escândalo. Parabéns, seu Severino. Chorei vendo esse vídeo. É real demais. Comente amém se você acredita que a verdade ainda pode vencer. No hospital, o telefone não parava de tocar. Entrevistas, convites, ameaças disfarçadas. Mas também chegaram flores, cartas. Uma delas escrita à mão. Meu pai morreu sem saber. Por quê? Mas o senhor me deu uma resposta que o médico não deu. Obrigada. Severino leu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu achava que minha história era só minha. Mas tem tanta gente que carrega dor calada. Geraldo entrou no quarto com um envelope. Mais coisa. Agora o que foi? Olha isso. Era uma carta da Universidade Federal de Minas Gerais. Um pesquisador especialista em toxicologia havia analisado a cápsula enviada por André. Na carta, uma frase estava grifada. O composto presente no interior da cápsula possui traços de engenharia genética e componentes reativos. Isso configura, em tese, experimento biológico deliberado. Severino fechou os olhos. Então é isso. Não sou só vítima. Fui cobaia. Naquela mesma noite, alguém bateu na porta do hospital. Uma senhora de cabelos brancos, amparada por uma bengala, entrou devagar no quarto. Perdão a intromissão. Sou viúva de um homem que trabalhou com o Senhor. O nome dele era Josias. Morreu há 10 anos com uma ferida nas costas que nunca sarava. Severino segurou a mão dela. Eu lembro do Josias. Bom homem, morreu cedo demais. Ela entregou uma foto. Ele tinha isso no corpo. Na imagem, a mesma ferida, o mesmo formato, o mesmo lugar. Tem mais gente, seu Severino. Eu vim agradecer porque agora eu sei que meu marido não morreu por culpa dele. Você já perdeu alguém e nunca entendeu o motivo? Já precisou de uma resposta que nunca veio?
Comente gratidão, Severino. Se você acredita que histórias como essa salvam vidas. 2 dias após a publicação do vídeo, Severino foi oficialmente convidado a comparecer a Brasília para prestar depoimento em uma comissão especial de direitos humanos. A repercussão nacional era tamanha que nem mesmo os poderosos conseguiram silenciar a convocação. Vai ser grande, Severino, disse Dr. André. Transmissão ao vivo, TV aberta, parlamentares de todo o país. Você vai falar por milhares. Severino assentiu em silêncio, o olhar cansado, mas firme. Os olhos traziam a mesma paz de quem já morreu por dentro e decidiu viver mesmo assim. A minha voz não vai ser bonita, doutor, mas vai ser verdadeira. Do outro lado do quarto, Dona Nena dobrava com carinho as roupas para a viagem. Separava uma camisa azul que Severino sempre dizia ser para ocasiões importantes. Geraldo lia os comentários do vídeo em voz alta. Você não é só Severino, você é todos nós. Nunca chorei vendo um vídeo como chorei com o seu. Esse homem merece uma estátua, onde assino para ajudar esse senhor. Severino ouviu e soltou um suspiro. Que bom que ainda tem gente que sente. Porque quem sente, muda o mundo. Mas na véspera da viagem, algo inesperado aconteceu. Era por volta das 10 da noite, quando Severino, já pronto para dormir, pediu para dar uma última caminhada pelo corredor do hospital. Era costume dele desde a cirurgia, movimentar as pernas com a ajuda do andador e orar enquanto caminhava. Só uns passos, Nena, já volto. Vai com Deus, meu velho. Ele seguiu, devagar pelo corredor silencioso. Apenas a luz de emergência iluminava o caminho. Passou por 2 alas vazias, sentindo o eco de seus próprios passos. E foi quando ouviu o barulho. Um clique metálico, rápido, frio. Ele se virou. Um homem de máscara e capuz caminhava em sua direção com passos firmes. O senhor está perdido? Severino parou. O homem não respondeu. Se veio visitar alguém, é por ali. E antes que pudesse terminar a frase, o desconhecido avançou. Um empurrão violento jogou Severino contra a parede. O impacto foi direto nas costas, bem próximo à ferida, ainda em recuperação. Ele caiu no chão com um gemido de dor. O andador deslizou pelo corredor. O senhor devia ter ficado quieto, disse o homem, em voz baixa e ameaçadora. Antes de sair correndo, ele completou. Em Brasília, o senhor não chega. O alarme disparou segundos depois. Enfermeiros correram. Dona Nena saiu do quarto em desespero. Quando viu Severino no chão, gritou. Meu Deus, mataram meu marido. Ele ainda respirava, com dificuldade, o rosto contraído de dor. Dr. André chegou logo depois, ajoelhando-se ao lado dele. Não foi queda, foi ataque. Segurem ele aqui, gritou uma enfermeira. Chama a polícia. Alguém invadiu. Mas o invasor já tinha desaparecido, sumido pelos fundos do hospital, como se soubesse cada passo. Horas depois, Severino foi estabilizado. O golpe reabriu parte do local da cirurgia, exigindo novos pontos e repouso absoluto. Dona Nena, sentada ao lado da cama, segurava a mão do marido com lágrimas silenciosas. Eles querem te calar, Severino. Eles quase conseguiram. Ele virou lentamente o rosto para ela. Mas não conseguiram. E sabe por quê? Ela balançou a cabeça. Porque minha voz não tá na garganta, tá na alma. E enquanto eu respirar, nem que seja com um sopro, eu vou falar. Na manhã seguinte, a história do ataque estampava os jornais. Idoso que denunciou cápsula nas costas sofre tentativa de agressão em hospital. Severino foi silenciado com violência? Vítima ou ameaça? Dr. André deu entrevista na porta do hospital. Nós estamos falando de um homem doente que deveria estar em paz, mas há forças tentando impedir que ele fale. E por quê?
porque a verdade assusta, e a verdade agora tem nome: Severino Lima. No quarto, Geraldo colocou um celular diante do irmão. Tem alguém querendo falar contigo. É da produção de um programa de TV, nacional. Querem te ouvir ao vivo. Severino olhou para a tela. A câmera ligou. O produtor apareceu. Senhor Severino, ouvimos o que aconteceu. Se o senhor não conseguir vir até nós levamos o programa até o senhor. O país quer ouvir o que o senhor tem a dizer. Severino fechou os olhos. Inspirou com dificuldade. Então preparem, porque eu ainda tenho muito para contar. Você acredita que a dor de um homem pode acordar um país inteiro? Comente: eu ouvi Severino. Se você também não vai permitir que essa história seja esquecida, ative o sininho e inscreva-se. O cenário era diferente daquela manhã silenciosa no hospital. Agora, Severino estava no centro de um auditório iluminado, com dezenas de cadeiras ocupadas por rostos atentos e olhos marejados. O programa Voz do Povo, um dos mais assistidos do país, havia montado um estúdio móvel especialmente para ele, ali mesmo, dentro da enfermaria principal do hospital. As câmeras se ajustavam. O diretor sinalizou com a mão. 3, 2, 1, estamos no ar. O apresentador, um homem carismático e sério, caminhou até Severino, que estava sentado com uma manta nos joelhos e Dona Nena ao lado, de mãos dadas com ele. Senhor Severino Lima, o Brasil inteiro está escutando o senhor agora. Ele assentiu, e com a voz cansada, mas firme, começou. Eu pensei que minha história fosse pequena demais, que ninguém ligasse. Mas agora vejo que minha dor não é só minha. Tem muitos carregando feridas invisíveis, e eu só fui o primeiro a dizer em voz alta. A plateia, silenciosa, ouvia cada palavra como se fosse uma oração. Me botaram veneno nas mãos, me colocaram silêncio nas costas e esperaram que eu morresse calado, mas Deus me deixou de pé, e quem levanta com Deus não se curva para medo. Aplausos discretos começaram. Alguns rostos na plateia choravam. Eu não quero dinheiro, nem justiça só para mim. Eu quero resposta para quem enterrou o marido sem explicação, para quem perdeu o pai e nunca entendeu, para quem sente uma dor e escuta que é coisa da idade. O apresentador se aproximou. O senhor quer deixar alguma mensagem final? Severino olhou direto para a câmera. Se você sente que tem algo errado com seu corpo, não aceite o silêncio como resposta. E se tentarem te calar, lembre que enquanto você respira, você pode lutar. Aplausos explodiram no auditório. A emoção era visível. Mas foi então que, lá no fundo da plateia, uma senhora levantou-se. Cabelos brancos, óculos antigos, voz trêmula. Com licença, posso falar? O apresentador hesitou. A produção se agitou, mas Severino ergueu a mão. Deixa ela. Pode falar, minha senhora. A mulher caminhou devagar até o corredor central e disse, olhando nos olhos de Severino, eu fui secretária na Fazenda Santo Amaro em 1987. Silêncio total. Eu era jovem e vi tudo acontecer. Eu arquivava os papéis. Eu ouvia as conversas dos donos. Eles sabiam o que estavam fazendo. Era um projeto secreto, um experimento autorizado por uma empresa estrangeira com nome em código, NQR. Os trabalhadores eram usados como teste. O apresentador arregalou os olhos. A câmera focou nela. Nena levou a mão à boca. Geraldo apertou o braço da cadeira. Severino não conseguia piscar. Eu tentei esquecer. Tentei fingir que não vi. Mas depois do seu vídeo, eu lembrei do Josias, do Abel, do Paulo e do Senhor. Ela tirou um envelope da bolsa. Aqui tem cópias de arquivos antigos, relatórios internos, ordens de compra, planilhas com nomes e um documento assinado, com carimbo oficial. A produção correu para pegar o material.
Severino chorava. A senhora guardou isso E todos esses anos? Guardei com medo, mas agora guardei com fé. O senhor foi corajoso e a sua coragem me deu voz. O público aplaudia de pé, gente chorando, o Brasil inteiro vendo em tempo real a verdade emergir com força e humildade. O apresentador olhou para a câmera visivelmente emocionado. Senhoras e senhores, o que vimos hoje foi histórico. Essa história não acaba aqui. Severino, com os olhos cheios d'água, sussurrou para Nena. Agora a verdade tem prova. Agora não tem mais volta. Você acredita que a coragem de um pode libertar milhares? Comente verdade libertadora se esse capítulo tocou seu coração. 2 meses se passaram desde o programa ao vivo. A história de Severino Lima havia tomado proporções que ninguém imaginava. As redes sociais não deixavam a pauta morrer. Professores usavam sua história em salas de aula. Repórteres o chamavam de o agricultor que colheu justiça. Mas Severino não se deixava deslumbrar. Continuava o mesmo homem. Acordava cedo, fazia a barba. Com calma, tomava café com Nena do lado e lia sua Bíblia toda manhã. Naquele dia em especial, recebeu uma ligação. Era da Assembleia Federal. Queriam entregar a ele a medalha da Ordem Nacional da Cidadania por sua contribuição à saúde pública. Severino riu sem ironia. Medalha, Nena. Nunca pensei em medalha. Só queria dormir sem dor. Ela sorriu. Mas agora a sua voz está ecoando em lugar que nem a dor alcançava. Na mesma semana, os documentos entregues pela secretária foram oficialmente validados. O Ministério da Saúde abriu investigação contra a antiga fazenda Santo Amaro, além de identificar conexões com empresas estrangeiras de agrotóxicos e tecnologia militar. Mais de 60 nomes de trabalhadores rurais surgiram nos registros. Muitos já falecidos, outros ainda vivos com sintomas parecidos. Alguns começaram a buscar exames, outros justiça, e todos tinham uma coisa em comum. Agora, sabiam que não estavam sozinhos. No hospital, Severino recebeu alta. Ao sair, foi surpreendido com uma pequena multidão do lado de fora. Enfermeiras, pacientes, repórteres e até crianças seguravam cartazes. Você é nossa voz. Severino, herói da verdade. Obrigado por não ter se calado. Ele ficou parado por um momento, sem saber o que dizer, até que levantou a mão emocionado e disse só: Eu não sou herói. Só sou um homem que sofreu demais e cansou de aceitar isso calado. No mesmo dia, voltou para casa com Nena e Geraldo. A pequena propriedade no interior de Duzizunce, Santa Cecília, parecia mais viva do que nunca. A horta estava florida. Os netos vieram correndo do portão. E o som dos sinos da igreja do vilarejo tocava ao fundo. Dona Nena olhou para o marido. A gente voltou. Ele respirou fundo, olhando o céu. Voltamos, inteiros, por dentro. Na varanda, sentou-se na cadeira de balanço. Olhou para o terreno, tocou a cicatriz nas costas. Isso aqui não é uma ferida, é um lembrete. Geraldo se sentou ao lado e mostrou uma pasta com papéis. A primeira associação de vítimas já foi criada. Vamos dar nome às pessoas e rosto para as histórias. Severino assentiu. Vamos regar essa verdade como se fosse semente, porque um dia vai dar fruto. Na igreja da cidade, durante a missa do domingo seguinte, o padre o chamou até o altar. Em nome da comunidade, nós queremos dizer que o Senhor não foi só um homem que sobreviveu. Foi um homem que acordou um povo. Severino pegou o microfone e com humildade disse: Foi Deus, não fui eu. Foi Ele que me sustentou quando ninguém mais segurava minha mão. A igreja inteira respondeu com um sonoro Amém. Meses depois, o caso chegou ao tribunal. A antiga empresa foi condenada por negligência, manipulação e ocultação de dados.
Indenizações começaram a ser discutidas e o nome NQR virou sinônimo de escândalo ambiental e humano. Severino não foi ao tribunal. Disse que não precisava ver. A justiça de Deus já me visitou, Nena. A dos homens que se ajeite. Na última cena dessa história, vemos Severino sentado ao lado de Dona Nena na varanda, olhando o pôr do sol. As mãos entrelaçadas, o silêncio bonito, o vento leve. Ele olha para a câmera, não sorri, mas os olhos brilham e diz: a dor me fez silêncio, a fé me deu coragem e a verdade me deu vida de novo. Você acredita que a verdade pode curar até aquilo que a medicina não alcança? Comente renascer se essa história tocou sua alma. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que ainda dá tempo. Curta esse final se você ficou até aqui com o coração apertado. Inscreva-se no canal para mais histórias que mostram que a esperança existe, sim.